Um dos nossos convidados de hoje, ele é coordenador de controle de endemias vetoriais, o Alcides Ferreira. No fim de 2014 e início de 2015, a capital passou por sua pior epidemia, que foi a epidemia de dengue, né? Alcides Ferreira, como é que está este ano, né, com relação ao mosquito transmissor, Aedes aegypti, dengue, chikungunya, zika? Qual é o trabalho que vem sendo realizado e de que maneira a população pode ajudar? Bom dia, é um prazer novamente tê-lo aqui para falar a respeito desse assunto tão importante. Bom dia, o prazer é todo meu. Bom, só para fazer uma correção, 2015, 2016, final de 2015 e 2016 que foi a grande epidemia. Nesse momento, depois de todos os trabalhos, depois do período crítico do início de 2016, até abril nós estivemos em epidemia, de maio em diante nós voltamos para a normalidade e foram muitos trabalhos realizados, muita atividade, muita parceria, graças a Deus, as outras entidades, as outras secretarias, entidades públicas, privadas, ONGs, todas participaram e continuam participando ao longo deste ano. E aí nós conseguimos reduzir bastante, os números de casos estão bastante baixos. Se você comparar dezembro de 2016, que a gente estava em epidemia, tivemos mais de 6.500 casos notificados, para 124 casos notificados agora, ainda parcial, né, ainda vai aumentar um pouquinho em dezembro de 2016. Então, uma mudança muito drástica. Mas o mosquito, ele não para de trabalhar. Ele não para, ele fica, ele está mantendo a sua reprodução constante. Ele é um mosquitinho tarado, né? Ele não pode ver sangue, ele precisa do sangue e em qualquer depósito com água, por menor que seja, ele coloca os seus ovos e se reproduz. Então está chovendo bastante em Campo Grande, iniciamos o verão. Viemos da primavera e iniciamos o verão com chuva, está calor, hoje apesar de estar um dia agradável, mas vai chegar o calor, e aí facilita muito a reprodução desse mosquito, então ele se reproduz muito rapidamente. Os ovos colocados no verão passado estão dessecados, estão aí nos depósitos, que a hora que entrar em contato com água vai eclodir normalmente. Quanto tempo dura a vida? Qual é a vida útil desses ovos do mosquito? Tem estudo que mostra até 450 dias, um ano e meio, eles seco, e a hora que entrar em contato com a água, ele eclode normalmente e segue seu curso de vida. E aí a primeira coisa que a fêmea faz quando ela sai quando ela nasce, vamos dizer assim, é procurar alguém para se alimentar de sangue. Todo mosquito Aedes aegypti, ele tem esse vírus? Ele leva? Não. Ele é potencialmente... Ele tem potencialidade, mas ele não nasce infectado, não todos, infectado. Mas uma parte sim. Estudos mostram que a transmissão transovariana, então fêmeas infectadas geram parte da população infectada, já nasce infectado, então na primeira vez que ele for sugar o sangue de alguém, ele já transmite a doença. Então, por isso que as epidemias são rápidas, elas se desenvolvem muito rapidamente, por isso, as fêmeas já nascem infectadas, então a primeira pessoa que ela suga, às vezes ela já transmite. E ela suga várias pessoas, porque ela precisa estar totalmente abastecida de sangue para poder fazer a maturação dos seus ovos. Tem uma proteína do sangue que é necessário, sem essa proteína ela não consegue fazer a maturação dos ovos. Então, se ela sugar uma pessoa e não tiver a quantidade de sangue necessária, ela vai sugar 2, 3, 4 pessoas. E todas as pessoas que ela fazer o repasto, ela vai transmitir os vírus. Então, posso dizer, e o ser humano, tudo bem, ela chega, a gente já sabe que ela é risco. E outro tipo de animal, por exemplo, se o mosquito infectado pega um cachorro, por exemplo. Não acontece nada. Não acontece nada. Né? Só com o ser humano. É só com o ser humano, né? É só com o ser humano. A Aedes aegypti no meio urbano é só com o ser humano. Só o ser humano. É só o ser humano Tem mesmo. uma hora do dia, porque a transmissão do Aedes aegypti é feita, então, pela fêmea, né? Infectada. Pela fêmea infectada. Isso. Existe um horário no dia em que esse mosquito atua? Ao amanhecer e principalmente ao entardecer.
Esses são os horários que ela de mais atuação da fêmea. À tarde, se você estiver em casa, em algum local de trabalho, se você prestar atenção, onde estiver o Aedes, ele vai estar. Principalmente nos membros inferiores. Ela vai estar ali na região das pernas, ali tentando sugar. E você vai espantar, ela vai voar e voltar. Enquanto ou ela suga, ou você mata ela. Então não tem meio termo. Repelentes, o que funciona? Óbvio que a prevenção é crucial e isso não pode baixar a guarda. Inclusive algumas pessoas podem, com essa sua informação, né, de que de 6 mil casos registrados em dezembro do ano passado, para agora 124 registrados, isso em Campo Grande? Isso em Campo Grande. Em Campo Grande, casos de dengue especificamente. Isso, casos de dengue especificamente. Quer dizer, uma queda muito expressiva, fruto da conscientização e tudo mais, e a atuação do poder público junto à população. Mas pode baixar a guarda, né? Falar, opa, isso não pode acontecer. Mas repelentes, essa atitude também preventiva, principalmente com crianças, repelente funciona ou tem que ser a barreira física mesmo? Colocar, você falou de membros inferiores, calça, meia, mesmo no calor. Acho que as duas providências têm resultados. O repelente, a palavra já diz, ele vai repelir, pelo menos naquele momento, enquanto estiver fazendo efeito o repelente, ele vai repelir o mosquito. Não vai resolver, mas vai fazer uma barreira. Se tiver possibilidade de estar de calça, também é uma proteção melhor. Telas, quem puder colocar telas nas janelas. Citronela funciona para o Aedes aegypti? A planta não. Mas as velas, dessa forma, o repelente, produto de limpeza, tudo isso é repelente. Mas essa palavra é repelente, enquanto tiver o efeito. Acabou o efeito, ele volta novamente. Então, você falou no início da sua fala, o que resolve é prevenção. O que resolve é cuidar do seu domicílio, não deixar ele se proliferar, não ter material que acumule água em casa, fazer uma inspeção na sua casa pelo menos uma vez por semana e não olhar só embaixo, tem que olhar a calha, se ela está entupida, cai muita folha, a nossa cidade é muito arborizada, então cai muitas folhas, entopem a calha, então fica um criador em cima que você não vê. O Sérgio Cruz estava fazendo uma narrativa agora há pouco em cima da guarita do prédio, entupiu o caninho que escoa a água, criou uma lâmina d'água, tinha larvas. Então, esses locais têm que ser verificados. A caixa d'água que está em cima, mas está para o lado de fora, de repente tem ventado muito, ela abriu um pouquinho. Uma fresta, o mosquito é milímetros, então ele vai entrar e vai se desenvolver, e aí um depósito grande. Eu vou viajar esse final de ano, vou ficar 15 dias fora. Não deixe nada no quintal que possa chover e acumular água. Fecha o vaso sanitário, a tampa. O ralinho, se for ter que fechar, fecha, se não coloque alguma coisa em cima. Não deixe nenhum local que tenha água disponível que ele possa entrar. Nesses 15 dias, na hora que ele voltar, a casa vai estar infestada. E aí pode ser que estejam infectados, corre risco. Mas a nossa grande preocupação para este verão, que já está em todo o Nordeste, já está no Rio de Janeiro, já está no interior de São Paulo, é o chikungunya. Então essa doença também que já entrou, ela tem causado óbitos no Nordeste mais do que dengue, que a gente passou a ser a protagonista. O Dr. Rivaldo, numa fala dele esses dias, numa palestra que nós participamos, ele falou assim que a Zika roubou a cena no verão passado, mas a preocupação maior vai ser o chikungunya. Eles têm acompanhado a região Nordeste, onde entrou pela primeira vez, no Nordeste e no Amapá, mas principalmente no Nordeste. Então tem causado muitos óbitos, incapacidade das pessoas com relação aos sintomas, porque ele inflama as principais articulações. Então ele causa uma artrite que é muito dolorosa e tem várias fases. Tem pessoas que estão há 18 meses com sintomas sendo tratado. Então uma pessoa dessa não tem como trabalhar, não tem como fazer certas atividades domésticas. Então é muito complicado. Então a gente precisa fazer a nossa dever de casa contra o mosquito, que é o mesmo mosquito que transmite as 3 doenças. Quer dizer, hoje Campo Grande não tem epidemia nem de dengue, nem de chikungunya, tudo sob controle. Neste momento nós não temos epidemia de nenhuma dessas endemias, nem dengue, nem zika, nem chikungunya, está tudo dentro do controle, mas volta a que a Carmen falou, não podemos baixar a guarda. Está chovendo, temos infestação em praticamente
quase todos os bairros da cidade. Choveu muito nesses últimos meses. Agora, na segunda semana de janeiro, vamos fazer um levantamento, vamos fazer o LIRA para aferir quais são os bairros que estão com índice mais alto, para intervirmos mais drasticamente nesses locais. Mas estamos fazendo atividades em toda a cidade, mas não podemos baixar a guarda. Nós temos risco de epidemia, sim. Alcides, chove hoje. Aí tem lá na calha da guarita do prédio do Sérgio Cruz. Tá lá. Ninguém viu. Choveu hoje. A mosquita lá botou esses ovos há 1 ano e 2 meses. Tá lá, sequinho. Pegou, a água pegou. Quanto tempo leva para esse ovo se transformar num mosquito? Ele passa da fase de ovo para larva, de larva para pupa, e aí chega na fase mosquito adulto. 8, no máximo 10 dias. Em 10 dias, no 10 máximo, dias no máximo ele já está atuando. voando. Ele já está voando. E aí ela vive em torno de 45 dias fazendo esse estrago. Nós estamos conversando com o coordenador de controle de endemias vetoriais, Alcides Ferreira. Alcides, nós recebemos uma pergunta ali de uma pessoa que é preocupada e a pergunta é a seguinte: se o mosquito picar uma pessoa soro positivo e em seguida outra pessoa que não é soro positivo, ou que seja, ou que não tem AIDS, pode transmitir a esta pessoa? Não. Então pronto, não precisa se preocupar com, né, quem nos mandou, quem nos ligou aqui para fazer a pergunta, não tem esse problema. Ainda bem, né? Ainda bem. Já pensou? Não temos esse problema. Não, porque o Aedes aegypti, existe algum outro animal na história da biologia, enfim, que tem essa capacidade de transmitir 3 doenças, 4, né? Tem maiaro ainda. Tem maiaro ainda que ele transmite. Maiaro, febre maiaro. É uma outra arbovirose também. Tem no Brasil. Ela é mais rural, mas ela está se urbanizando. Então são 4. Dengue, febre chikungunya, zika vírus e maiaro. Febre maiaro. Por enquanto. Isso é uma banda, né? Daqui a pouco tá formando uma né? Já montou um grupo para dupla sertaneja, ele já tá bem. Agora para rock e tal, ele já precisa um pouquinho mais. Já tem a quadrilha, né? Já. Existe algum outro? Acho que não. Acho que assim, igual o Aedes aegypti, com essa potencialidade, e ele tem uma potencialidade muito grande. Ele transmite qualquer um desses assim. Ele se infectou, ele transmite tranquilamente, passou período de incubação, ele transmite. Então a gente não tem, acho que um outro que tenha essa potencialidade. E o que está sendo feito para combater, em termos de vacina? Porque são 3 doenças. Isso. Em termos de parece que com relação à dengue já está mais avançado, é isso? Isso, já tem uma vacina que já está aprovada pelo Ministério da Saúde, já foi, eu não sei qual o prazo que ela vai estar disponível, mas já tá testada, já tem mais de uma, né? Mas aí a gente tem um agravante de que é dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então, por isso que essa vacina demorou tanto, porque ela é tetravalente, é para os 4 sorotipos, exatamente. E ela não demora mais porque às vezes a cobertura em algum desses sorotipos era menor e eles tinham que... Então, mas já existe essa vacina, mais de uma, mas já tem uma registrada no Brasil, que provavelmente nos próximos anos vai estar disponível. A revista Nature, por exemplo, a gente falou essa semana, né, Marcos? A gente falou aqui que uma das cientistas que compõe aí os 10 cientistas de maior expressividade nesse ano de 2016 é uma cientista brasileira lá de Pernambuco que conseguiu provar a relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Num trabalho de pesquisa, enfim, sensacional. Com relação a isso, né, as outras doenças, a febre chikungunya e Zika, há alguma pesquisa com relação à vacina, atacar? Já existe também pesquisa com relação às vacinas, inclusive, eu não sei se a chikungunya, parece que já vai começar os testes aqui em seres humanos, e se eu não me engano, Campo Grande também vai ser um dos municípios, pela história piloto, que nós temos, né? Vai ser um dos municípios piloto também para fazer os testes. Então, tanto para Zika como para chikungunya também já está em fase de estudo, já está bem avançado em alguns desses. Bem, tem um ouvinte aqui que ele também preocupado, diz que mora no 4º andar. Se o mosquito consegue chegar, se voa alto desse tanto para chegar no 4º andar. Geralmente a gente não acha acima do 2º, 3º andar, a gente acha muito pouco mosquito nessa região. Mas não é dizer que ele não vá.
Ele não vai sair por fora e voar. Que como embaixo tem muita coisa que oferece, né? Muita água parada. Não tô precisando, mas se precisar, chega no terceiro. Já achou em coberturas com piscina fechada, já achamos larvas. Ele vai pela escada, por elevador, porque entra no elevador, o elevador sobe, a hora que para alguém espanta, ele sai. Qual o raio de ação, de distância que esse mosquito percorre? Olha, ele pode percorrer até 1.000 metros, pode, mas geralmente ele não sai da onde ele nasce, porque geralmente tem água e tem pessoas, muito pouco ele infesta. Ele vai infestar as casas vizinhas se ele não tiver local para desova, e nem local para se alimentar, e nem local para desova. Mas geralmente, ele pode voar 100 metros, ele é muito leve, o vento dispersa, então mas ele não tem ele não usa esse método de estar indo longe. Precisa ter muito esforço. Não. Né? Agora o que a gente sempre fala, terreno baldio, ele só chega lá, só tem larva lá porque alguém jogou algum material que tinha ovos lá, porque ele não vai lá desovar. O grande perigo é dentro das casas. É dentro das casas. Todos os nossos levantamentos dos últimos anos mostram acima de 80% dos focos domiciliares. Se você somar com comércio, dá em torno de esse último deu 93%, onde tem pessoas. Os focos foram encontrados. E apenas 7% em terrenos baldios. Mas eu volto a informar, foi as pessoas que jogaram esse depósito lá, porque o mosquito ele não tem que sair. Ele não vai sair da casa aqui para ir lá no terreno baldio para desovar. Mas ele chegou lá dentro de em forma de ovo dentro de um depósito. Choveu, eclodiu. O que ele vai fazer? Ele vai infestar as casas próximas, porque ele não tem de quem ele vai sugar sangue, ele não vai se alimentar ali para poder fazer essa maturação dos ovos. Então ele vai infestar as casas próximas. Então a preocupação é domiciliar. E quem joga lá também somos nós, população. Então isso que a gente precisa estar atento. Colocar para coleta pública, fazer manutenção no quintal, lavar o bebedourozinho do animal ali, porque os ovos ficam na beirada. Ela não desova na água, ela desova na borda, próximo da água. A hora que a água chegar no limite, banhar os ovos, ele vai eclodir. Então precisa lavar com bucha e sabão esses locais, para despregar esses ovos. A hora que ele cair na água, em alguns minutos, ele vai eclodir e joga na terra. Porque se você jogar dentro da pia, dentro do vaso sanitário, ele vai para algum lugar que tem água e ele vai continuar o seu ciclo ali e vai infestar do mesmo jeito. Gente, eu tô lembrando daquela série Difícil de Matar, sabe, do Bruce Willis? é o mosquito da dengue, gente. É o Aedes aegypti. Que isso? Alcides, eu quero agradecer a sua participação novamente aqui no programa Tribuna Livre. Só lembrar a população, não é que... se você não tem parente, mas você tem algum amigo que já teve dengue, conhece, sabe da dificuldade, do sofrimento, às vezes uma semana, no máximo 2, mas ali a chikungunya é diferente. 12 meses, 18 meses, dificuldade até de você comer. Às vezes as pessoas têm que te levar ao banheiro porque você não aguenta. Então é lembrar que você agora precisa, não fique esperando só a prefeitura, outros órgãos, porque a prefeitura e os outros órgãos vão fazer o trabalho deles. Agora, nós precisamos também colaborar. A nossa colaboração é muito importante neste momento. E lembrar que chikungunya deixa a pessoa acamada por 12 meses, 18 meses, sem condição de trabalhar. Então, aqui não é assustando ninguém, mas lembrando que realmente está aí e que nós precisamos cuidar. Lembrando que nós temos 7 casos confirmados, autóctones, ou seja, pessoas que não saíram de Campo Grande para lugar nenhum, com chikungunya no ano de 2016. Então, o vírus está presente no município. Então, a situação... nós tivemos, vamos falar a verdade, nós tivemos sorte dele não ter causado uma epidemia ainda em Campo Grande, mas o risco nós temos. Então é isso, é tomar o máximo cuidado, que aí as famílias vão sentir a hora que alguém tiver chikungunya na família, que tiver todo esse tempo acamado, uma pessoa que vai ao vaso sanitário e não consegue, se ele sentar, ele não consegue levantar, precisa de alguém ajudá-lo a levantar, de tanta dor que ele sente nas articulações. Então a situação para chikungunya é grave, é muito grave, então as pessoas precisam cuidar. E precisa cuidar do mosquitinho. Se nós eliminarmos ele, ou se deixarmos um nível bastante baixo, não teremos epidemia. Mas se não fizermos isso, o risco é bastante grande.
Quero mais uma vez, então, agradecer a sua participação, os esclarecimentos e colocar o programa Tribuna Livre, a FM Capital, à disposição para que nós possamos, né, levar aí para a população as informações necessárias e a maneira de como combater esse mosquitinho Aedes aegypti. Eu que agradeço sempre a oportunidade, sempre venho aqui, sempre sou bem tratado e sempre temos esse microfone aberto para fazer essa divulgação, para fazer esse chamamento da população. Eu que agradeço, um bom dia a todos.